Fala, Mengão, saudações rubro-negra. Trouxe para vocês esse quadro aí, que é uma estatística do jogo de ontem, né? Para a gente poder fazer uma avaliação mais, assim, mais fria do que aconteceu, entendeu? Para que a gente não fique comprando discurso dos outros. Aí vai ver o equilíbrio que foi o jogo. O jogo, na verdade, já comecei já falando já de tudo, né? Então, ótima semana aí para todo mundo, uma excelente segunda-feira, apesar de tudo, mas eu acho que valeu, foi um campeonato bom. E que o melhor de tudo ainda são as experiências que a gente teve e o que a gente vai trazer desse campeonato, né? Inclusive, se a gente quer, a gente tem essas opções, né? Ou a gente quer um time, ou a gente quer se transformar num shopping. Se a gente quiser se transformar num shopping, tá ótimo o resultado, valeu, tá tranquilo, tá tudo bem. Mas agora, se a gente quer um time vencedor, a gente tem que parar com esse papinho também de que tem que vender jogador, que o dinheiro não, que o dinheiro não leva desaforo para casa, que não tem como segurar jogador. Como é que não tem como segurar jogador? Hoje a gente não tem como segurar jogador. Se a gente não tem como segurar jogador, tá complicado, né, mano? Porque a gente tá com tudo em dia. Aí não quer fazer estádio. Não tem como segurar jogador. A gente tem o que sobra pra gente, mano? Com a estrutura que a gente tem. A gente tá vivendo num mundo de ilusão, de fantasia. O que aparece pra gente aí não é verdade. Então, esse é o meu desabafo aqui. Esse aí é a conclusão que eu chego. E esse é o ponto que a gente tem que começar a discutir agora com essa atual direção aí. O que que a gente quer do Flamengo? A gente quer um Flamengo shopping, quer colocar jogador lá para vender, só expor e vender, e aí tá tudo certo? Ou a gente quer transformar o Flamengo num time vencedor, e aí a gente tem que ter os melhores e a gente tem que garantir que fiquem os melhores, de fato, né? Então, quer dizer, não adianta vir com esse papo de que não dá para segurar. A gente segura quem a gente quer e vende quem a gente quer. Essa é a verdade. A gente não pode mais ficar engolindo essa historinha de aí que não tem como segurar. Como segurar a gente tem e como manter é só se a gente quiser. Se a gente não quiser, aí tranquilo. Aí a gente tem que também ser sincero e falar para a rapaziada: ó, a gente está querendo vender isso aí porque não interessa mais a gente, entendeu? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que tem que ter um respeito pela torcida, que eu acho que falta um pouquinho para essa direção aí, que é um pouco soberba, entendeu? E complicado, é complicado. Depois do resultado desse, a gente começa a falar algumas coisas, mas enfim, isso aí já é um ponto que eu já levanto há algum tempo com relação ao que a gente quer de novo, né? A gente quer um shopping ou a gente quer um time vencedor. São duas coisas diferentes, entendeu? E se a gente quiser realmente um shopping, aí tá tudo certo. A gente vai vender todos os jogadores que a gente é, for possível aí para ganhar dinheiro. Agora, para que a gente quer tanto dinheiro se a gente não é banco, entendeu? Se a gente é uma sociedade esportiva sem fins lucrativos, não estou entendendo ainda bem essa história, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ficar bem clara para a gente. Mas parabenizar o time pelo que apresentou nesse campeonato, pegar todas as experiências que a gente tem e levar aí para o resto dos campeonatos e ir para frente, né? Porque vai ter outro Mundial aí, a gente tem que vir preparado, saber o que a gente quer fazer nesse próximo Mundial também, né? Como o pessoal fala aí, pô, será que a gente vai turistar? Ou ir lá só para fazer um bate-volta? Ou ir lá só para, porra, ir lá e disputar com os caras sem a pretensão de ganhar? Eu acho que não, né? Então, o Flamengo grande, gigante do jeito que é, tem que querer mais e mais, né? Então, eu acho que a gente não tem que estar satisfeito com o resultado que teve, mas é compreensível que se tem esse resultado diante do que a gente viu aí na estatística, entendeu? Que não é uma coisa tão assim absurda e eu não vi vantagem nenhuma. Se você for analisar friamente os números, você vai ver que não foi nada absurdo aí, não foi uma massa, não foi um massacre. Eu acho que o que realmente definiu a partida foram os 10 primeiros minutos, a gente tomar os gols que a gente tomou da maneira como tomou, entendeu? Eu acho que a gente sentiu sim a pressão, mas não a pressão técnica que a gente está falando, mas é a pressão emocional. Aqueles primeiros minutos a gente estava meio que inseguro, e a insegurança trouxe o resultado, entendeu? Porque depois que a gente se começou a achar, como o Jorginho mesmo falou, que dentro de campo estava vendo que dava para ganhar, pô, já estava perdendo de muito, entendeu? E aí ter que correr atrás do resultado contra o time que a gente estava jogando fica um pouquinho mais difícil, entendeu? Mas valeu, valeu pela garra, valeu pelo jogo, valeu por tudo que a gente passou aí nesse campeonato e agora no gesto brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E você que está passando por aqui, está sempre curtindo os vídeos, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Se inscreva no canal. Abração, saudações rubro-negras, uma ótima semana para todo mundo, que volte os campeonatos e que a gente pode disputar e ser campeão.